Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Não foi uma tragédia brasileira, foi a tragédia brasileira, a maior de todas em todos os tempos, desenrolada diante de milhões de telespectadores ao longo de 38 dias, com todos os ingredientes das tragédias clássicas: euforia, surpresa, angústia, esperança, desespero e o desenlace. Uma única vítima fatal. As demais em prantos de luto fechado. 1985 começa sem pressentimentos, tudo preparado para dar certo. A ditadura militar de 21 anos será encerrada com a eleição e a posse de um querido e prudente líder oposicionista. Houve a eleição, direta, porém legítima. Tancredo Neves derrotou o detestado Paulo Maluf por esmagadora maioria, 480 a 118, com 26 abstenções, a maioria do PT. Mas não houve posse. Há algumas semanas, o doutor Tancredo sentia fortes dores no abdômen. Disfarçava, tomava antibióticos às escondidas, não queria ir a um hospital para fazer exames, temia que os militares da linha dura, sabendo que estava doente, tentassem, desesperados, um golpe de mão. O presidente Ernesto Geisel e seu braço direito, Golbery do Couto Silva, haviam preparado um cronograma preciso. Lançaram a distensão gradual e segura para evitar radicalizações. Escolheram o general populista João Figueiredo como o último ditador e imaginaram que, em seguida, seria possível uma transição para a democracia sem traumas e sem revanches. Na véspera da posse, Tancredo capitulou às dores, internado às pressas no Hospital de Brasília. O país queria ir às ruas para festejar o fim da ditadura e os primeiros ares da democracia, teve que recolher-se e contentar-se com a agonia de seu presidente pela telinha da televisão. 25 anos depois da morte de Tancredo, justamente no ano em que se celebra o seu centenário de nascimento, os bastidores desta tragédia começam a ser remontados e entendidos. Só agora o país consegue avaliar o quanto sofreu e o quanto cresceu. Mas uma coisa torna-se cada vez mais clara, cada vez mais evidente, inquestionável. Tancredo imolou-se para garantir a legalidade. Ditadura, nunca mais. Pelo que eu ouvi da própria dona Isoleta Neves, ele passou mal a primeira vez no Réveillon, na madrugada de 31 de dezembro a 1º de janeiro de 85, 2 semanas antes da reunião do Colégio Eleitoral. E havia os tais bolsões radicais dentro do governo que queriam, como eles diziam, virar a mesa, melar a sucessão, né, para prolongar o regime ditatorial. Ele disse: eu não posso fazer isso. 2 semanas antes do colégio eleitoral, se descobrem que eu fui a um médico, eu fui a um centro de medicina diagnóstica para fazer qualquer exame, vão tentar virar a mesa. E ele sabia que o SNI e outros órgãos, da Nexus, né, patrulhavam, monitoravam cada segundo da vida dele. No primeiro momento, eu tive a primeira percepção que me ocorreu foi que ele estava sempre com algum problema, e cada vez mais. Né? Sabe aquela frase, ele não está bem? A gente ouvia com uma frequência maior do que seria natural. Ele era fragilizado, corporalmente, organicamente, então ele deixava barato. Falava, olha, deve ser uma coisa natural da própria velhice. Mas isso começou, com o tempo, isso foi se acumulando. E a gente, às vezes, parava para pensar e chegava à conclusão, como passa mal o doutor Tancredo?
Qual é o principal saldo da sua viagem, já que está encerrando a visita à Europa amanhã? Eu acho altamente lucrativo. Foi possível trazer aqui uma imagem diferente do Brasil, mostrar um Brasil democrático, mostrar um Brasil que está disposto a inventar os seus problemas. No primeiro encontro que ele teve foi com o Papa João Paulo II, que era um homem talvez quase 2 metros de altura, uma grande envergadura, atlético, né? Tancredo menorzinho. Quando o doutor Tancredo quis se ajoelhar para beijar a mão do Papa, o Papa segurou o doutor Tancredo pelo braço, suspendeu, e o Papa tinha mania de falar português sendo polonês. Assim, o senhor não, o senhor não vai me beijar a mão, porque o senhor é o chefe de Estado eleito de um país soberano. Eu tenho a impressão que ele já sentia alguma coisa. Agora, rememorando, eu vejo que às vezes ele apertava a barriga e tudo. Mas nós não percebemos isso. Os indícios é de que ele estava muito bem, ele comia e bebia muito bem. Quando nós estávamos em Washington, foi no dia 1º de fevereiro de 1985, houve um episódio que despertou dúvidas, porque no hotel nós tivemos que chamar um dentista, que na viagem de Lisboa para Washington, ele havia perdido uma coroa dental. Pelo menos foi essa a explicação que me deram, né? Depois correu uma versão que teve como origem o Leitão de Abreu, que era o chefe da Casa Civil do presidente Figueiredo. Ele, conversando com Carlos Castelo Branco, que era o grande analista da época, ele contou ao Castelinho, que escreveu na coluna, que em Washington o presidente tinha se sentido muito mal e que tinha sido socorrido por um médico. E hoje é uma versão mais fantasiosa de que ele teve que ser internado num hospital em Washington. Essa versão eu não acredito que seja verídica. Mas na volta da Europa, todo mundo comentava, as pessoas que foram com ele, não, o Mauro, o pessoal da segurança, comentava como o doutor Tancredo tomou remédios. E não se falava propriamente remédios, se falava antibióticos. Então começou a me dar a impressão de que ele realmente estava recorrendo a um tratamento um tanto mais caseiro do que talvez fosse indicado para o caso dele. O doutor Tancredo começou a contar o tempo. E nos últimos 2 dias, mais ainda. Quer dizer, aí já tinha certeza que ia ter que internar, já tinha certeza que ia ter que operar, mas aí o doutor Tancredo, me parece que, óbvio que não estava lá junto nessa hora, tomou a decisão não, você vai fazer isso às 11 da manhã do dia 15, depois que eu tiver com a faixa do presidente. Ele estava absolutamente convencido que se tivesse de ser operado antes da posse, 15 de janeiro, os militares provavelmente não entregariam o poder. Ele pode estar errado nesse julgamento, mas ele temia que isso acontecesse, não só porque havia divisões muito grandes entre os militares, mas porque ele sabia melhor do que ninguém que o presidente Figueiredo não suportava o vice-presidente, que era o José Sarney. Testemunha da vida política e pessoal de Tancredo Neves, desde 1961, o jornalista Mauro Salles coordenou a campanha presidencial e foi nomeado secretário para assuntos extraordinários da presidência. Ele fez questão de conceder uma entrevista ao Observatório da Imprensa. O Tancredo tinha conhecimento, evidentemente, das limitações da saúde dele. Ele apenas não acreditava que esta infecção não fosse controlável. Ele achava que ela era recuperável. Aparentemente, ele estava deixando aquilo passar para conseguir chegar à posse, com medo, naturalmente, de que uma doença, uma ida para o hospital, uma eventual cirurgia, pudesse representar um retrocesso. E a época era de ter esses temores. Por que o Tancredo
assim que sentiu os sintomas, não foi logo se tratar? Eu acho, Diniz, que a gente só consegue entender isso se fizer uma avaliação política. Tá? Qual é a avaliação política? O movimento das diretas não conseguiu êxito porque não foi aprovada a emenda, construiu-se um caminho de uma transição curiosa, porque pela via indireta, e por mais que o doutor Tancredo recebesse apoios, desmontasse a Arena e o PDS, o doutor Tancredo e quem tinha juízo sabia que tinha se aberto a possibilidade de fazer a transição, mas que havia quem não quisesse a transição. E que, portanto, era possível caminhar, mas era preciso ter cautela ao caminhar. É de lembrar que apenas 6 meses antes, na votação da emenda das diretas, a gente teve uma exibição histérica de radicalidade militar na própria esplanada dos ministérios em Brasília. Né? Todo mundo viu, eu vi, o general Newton Cruz enlouquecido, com um chicote na mão, chicoteando os carros, como se ele estivesse enfrentando moinhos de vento, né? Os carros fossem os moinhos de vento. Aquele momento era um momento de extrema tensão. Era um momento de extrema tensão em 2 sentidos. Primeiro, a reação pura e simples do meio militar. E segundo, alguma reação da extrema esquerda que pudesse justificar, seja como um plano Cohen ou não, que pudesse justificar uma ação repressiva, né? Digamos, entre aspas, retificadora, no sentido da repressão, do meio militar. Eu tenho dúvida, e não tenho conhecimento para dizer, se eles estavam objetivamente preparando alguma coisa, mas que havia razão, ainda mais para um mineiro como o doutor Tancredo, agir com cautela, havia. E o outro aspecto é que os médicos dele, ambientados em Brasília, vivendo, também fizeram raciocínios políticos. Cabeças políticas. Não estou aqui querendo defender médico, estou só querendo dizer que tinha todo um ambiente de saber que havia dificuldades e o doutor Tancredo tem que chegar lá. E não chegou. Você notou por parte da família, dona Rizoleta, sobretudo, uma pressão para que ele se operasse logo para resolver isso? Na verdade, a dona Rizoleta, ela olhava mais o homem, o marido, a quem ela amava, de fato amava. Ela era extremamente carinhosa com ele, todo o tempo. E ele olhava mais a nação. Né? Então havia ali uma dicotomia terrível. Triângulo amoroso. Um triângulo amoroso entre a nação, o Tancredo e a dona Rizoleta. Dona Rizoleta queria manter o marido e o marido queria se imolar em prol da nação. Tancredo foi um bonzo vietnamita que se imolou em praça pública. Ele ateou fogo às vestes e silenciosamente, generosamente, se deixou queimar em defesa da democracia. Falta uma explicação científica para o caso do Dr. Tancredo. Até hoje, se passaram 25 anos, e esse talvez seja o momento de a gente reabrir isso, alguém tem que responsável e cientificamente explicar o que exatamente o Tancredo tinha, de que exatamente o Tancredo morreu. Alguns anos depois, eu desci de um avião em Congonhas e peguei um táxi para ir para um hotel, e o motorista de táxi começou a me contar que ele detinha informações secretas que provavam que Tancredo tinha sofrido um atentado, um tiro na barriga. Eu comecei até a tentar explicar para ele que não era nada disso. Ele não aceitou. Eu disse para ele, escuta, desculpe, eu fui assessor do Tancredo, eu estava do lado dele, ele não sofreu tiro nenhum. E o sujeito disse, é porque eles enganaram você também. Eu me lembro que eu tinha ido para casa mais cedo. Mauro Salles, que era o nosso chefão na época, que comandava a comunicação do governo Tancredo, nos mandou para casa relativamente cedo, por volta de entre 9h30 e 10 horas. Ele ligou de volta e disse, corre para o hospital de base que o presidente está indo para lá. E eu ainda me lembro que eu perguntei para o Mauro, e quais são as orientações? Ele disse assim, não tem orientações, faça o seu melhor.
Antônio Brito, você tomou posse já em clima de emergência, né? Quer dizer, a tragédia já estava começando a se visualizar, não é? Você sentiu isso, não? Eu estava terminando de vestir o smoke para ir em uma daquelas festas que tinha no dia 14, quando tocou o telefone, correr para o hospital. Eu, obviamente, sabia onde era o hospital de base, mas eu não sabia direito onde era a porta do hospital de base. Então eu fiquei girando com o carro, e quando eu vi aquele tumulto, a frase, por isso que eu estou lembrando dessa história, a frase que veio de: meu Deus do céu, a estreia vai ser essa. Pela primeira vez na minha vida, eu cumpri uma função estritamente antijornalística. Eu comecei a fechar portas. Não para impedir a atuação, a investigação jornalista, mas, em especial, para tentar organizar e proteger o doutor Tancredo, porque a gente sabia que ele estava sendo examinado e ia para a mesa de operações, mas as pessoas entravam em todos os lugares, era que nem formiga, aquele ataque de formiga ao doce, né? O excelentíssimo senhor Tancredo Neves foi operado esta madrugada de quadro abdominal agudo no Hospital de Base do Distrito Federal. O diagnóstico cirúrgico foi de divertículo de Meckel, com abscesso em formação. O ato cirúrgico transcorreu sem anormalidades. E a famosa cirurgia, não é? Fala-se num comício verdadeiro na sala de cirurgia e adjacência, um monte de gente ali, sem estar preparada, sem ter passado por... Tinha gente de smoking, estava preparado. Pois é. Olha aqui... Você estava lá? Na cirurgia, não. Olha aqui, quando a gente chegou no Palácio, né? Quando a gente chegou no hospital, o ato falho, né? A gente nunca chegou no Palácio. Quando a gente chegou no hospital, o que você tinha? Você tinha um hospital de Brasília, que obviamente não sabia o que ia acontecer e não estava preparado para receber todos os embaixadores, todas as delegações estrangeiras, tudo que é deputado, senador, todo mundo foi para lá, né? Você tinha um governo que estava saindo e que obviamente não podia estar preparado. Bem, e você tinha um governo que não tinha começado. Dentro desse clima, né, aí também, evidentemente, houve coisas absolutamente absurdas, como o nível de curiosidade fazer com que alguém se sinta no direito de assistir um ato cirúrgico. O Antônio Carlos Magalhães, que era médico, né? Ele está numa sala de espera e foi convidado para ir para o Senado. O abuso, né? A folga chegou ao ponto de convidarem um senador que era ex-senador na época, ex-senador e ex-governador, um político que era médico, para entrar no centro cirúrgico, não sendo um dos participantes do ato cirúrgico. Ele, que não era nada bobo, né? Disse: não, obrigado, eu espero aqui fora. E aí usei um velho estratagema que eu aprendi em Brasília. Quando você está de terno, gravata e barba feita, você dê uma ordem que o segurança aceita. Não tem erro. E eu me lembro que, pelo menos de uma cena, tinha uma porta de vidro, e ela tinha uma parte de vidro no pé da porta. E, de repente, eu vi um barulho, era um jornalista que estava quebrando aquele vidro e estava se esgueirando pelo buraco que se formou, inclusive correndo risco de se cortar no vidro. Eu esperei ele sair. Quando ele saiu e olhou para cima, ele me viu. Ele ficou tão sem graça. E era até um jornalista conhecido à época. Enfim, essa era a noite do cachorro louco. No próximo bloco, a cúpula política discute quem deve assumir a presidência enquanto Tancredo Neves é levado à mesa de cirurgia. Impasse a poucas horas da posse. O maior medo de Tancredo Neves parece se concretizar. Não há uma definição sobre quem assumirá a presidência no seu lugar. É o vazio de poder. Com relação a Sarney,
O Figueiredo, é conhecida a história, o Figueiredo não queria entregar a faixa para o Sarney, achava que era um traidor, essa coisa toda. E você acha que foi conhecendo isso, o doutor Tancredo tentou ficar presente para ele receber a posse? Você tem dois episódios aí que, na minha opinião, têm a mesma origem. Primeiro, a famosa discussão constitucional com o professor Afonso Arinos, de se Sarney podia tomar posse na medida em que Tancredo não tomava posse. E segundo, a questão de, não, Figueiredo quer dar ou não quer dar posse a Sarney. Eu acho que esse não era o assunto relevante. O assunto relevante é qualquer espaço que se crie, qualquer oportunidade que se abra, vai gerar, eventualmente, que aqueles bolsões de resistência comecem a ter ideias. Então, a decisão, na minha opinião, histórica é a decisão de que Sarney tomasse posse. Em dado momento, eu peguei um elevador, apertei o botão e quando a porta do elevador se abriu, eu tomei um susto, porque ali dentro havia uma reunião profundamente institucional. Estavam lá o doutor Ulisses, o general Leônidas Pires Gonçalves, que era o futuro ministro do Exército e o garantidor da posse ante a possibilidade de movimentos militares, o vice-presidente José Sarney, assustadíssimo, lívido, e o senador Fernando Henrique Cardoso. Eu disse, eu não entro nesse elevador. Aí o Ulisses fez um pequeno gesto com o dedo, como quem diz, entra, você é da casa, né? Entrei, e naquele momento o Ulisses estava, eles iam falar com o Leitão de Abreu, que era o chefe do gabinete civil do presidente Figueiredo, e a história era dar posse ao Sarney ou não dar posse ao Sarney. E o Ulisses gritava no ouvido do Sarney, você vai tomar posse, é a única opção que nós temos. Eu telefonei para ele de madrugada. Ele me disse assim, quase textual, depois de todos esses anos eu posso errar uma palavra. Ô Leônidas, estou muito constrangido amanhã assumir sem o presidente Tancredo Neves. Aí eu disse para ele, o Sarney, tem muito trabalho a organizar todos esse evento para amanhã e que estava previsto de acordo com a Constituição que você assume. E, portanto, o seu argumento, eu acho que não vale. Boa noite, presidente. Naquele momento, ele se deu conta que ele era presidente da República. Quando vem a doença e o martírio do presidente Tancredo Neves, a primeira reação foi de incredulidade. Eu estava em Brasília porque eu fui filmar a posse, que não houve, e aí começaram a tocar os telefones, o telefone não parava, começaram os rumores. Naquele momento, quer dizer, todo mundo vivia a ideia de uma conspiração. Tancredo teria sofrido um atentado, teriam envenenado Tancredo. A partir daquele momento houve toda uma série de boatos e rumores que imperavam no país. Quando a gente faz assim, a relação episódio de imprensa, ele tem mais ou menos uns 3 ou 4 momentos. O primeiro momento, que é exatamente o que a gente estava falando, é um tumulto geral, onde nem a imprensa estava organizada, nem o governo estava organizado, e ninguém estava organizado. Foi um momento bate-cabeça. Tem a declaração do Aécio Neves no hospital, anunciando eufórico que foi apenas um divertículo de Merkel e que no dia seguinte o Tancredo estará de pé, lépido e fagueiro e vai tomar posse. Então, as pessoas viviam, ninguém queria acreditar que aquilo ali era verdade e que aquilo ali era grave. Diagnóstico de divertículo de Beckel. Sem o menor problema, o presidente passa bem, a cirurgia foi um êxito e o Brasil pode suspirar aliviado. E o presidente Tancredo Neves deve tomar posse amanhã na presidência do Brasil. Tem um segundo momento onde as coisas materialmente se organizam, tem uma sala, tem uma rotina, mas a imprensa ainda não percebeu que a gravidade é muito maior do que aquela gravidade aparente. E eu também não percebi. E quem está comandando, na verdade, são os médicos.
E os médicos estão comandando com uma visão de que tudo passa, tudo passará. No hospital havia um quarto, era ali que o Tancredo, enquanto teve condições de decisão, era ali que ele continuava mandando. A esperança era muito grande, porque ela vinha de dentro para fora. As pessoas que saíam, né, tivessem ou não estado com os médicos ou com o presidente Tancredo, vinham animadas de muita esperança, que talvez fosse ilusão. Eu acho que o Tancredo acreditava na vida e ele acreditava que aquele elenco de médicos que estavam ali a serviço dele iam salvá-lo. Ele não acreditava que ia morrer. Alguns daqueles médicos mereciam dele uma grande confiança. Outros, nem tanto. Outros, nenhuma confiança. Ele acreditava na própria confiança. Chega um terceiro momento, que é o momento onde aparece essa senhora tão importante na vida, chamada dúvida. Porque aí uma enfermeira falou para alguém que não sei o quê, um laboratório. E eu começo, curiosamente, a receber informações relevantes, tanto de dentro quanto de fora. Hoje, tenha sido divertículo, tenha sido tal tumor, como a Folha informou, o fato é que essa ação da imprensa teve resultado muito positivo, porque impediu que continuasse certa postura ingênua, né? Talvez mais dos médicos do Hospital de Base de Brasília, de criar esperanças. Eu acho assim, ó, eu acho que aquele episódio ele tem várias consequências positivas. A imprensa entendeu que parte da cobertura sobre o que acontecia no hospital podia e precisava ser feita fora do hospital, né? Isso fortaleceu o ânimo de investigação da imprensa. Espírito repórter. Espírito repórter. É claro que os jornalistas não se contentavam com as informações oficiais ou oficiosas e foram procurar outras informações. Eu me lembro disso como se fosse agora. Eu estou dentro do hospital, toco o telefone, doutor Hélio Gaspari. Aí o Hélio me descrevendo, com a competência do Hélio e das fontes do Hélio, me descrevendo as coisas que eu estava vendo a olho nu. E o Hélio nunca tinha entrado, e nunca deve ter entrado no hospital de base. Eu me vali muito daquilo para dizer, gente, nós estamos aqui dentro. Agora, a gente não comanda o que as pessoas enxergam aqui dentro. Eu me lembro que a gente fez uma reunião. A pior coisa que pode acontecer para o país é não se conseguir estabelecer o que é a informação correta. E se havia presunção de manter um monopólio sobre o que está acontecendo, isso não é possível mais. Nós estamos, ainda me lembro que eu dizia, nós estamos começando a viver em democracia. E aí eu começo a me dar conta de que eu preciso redefinir minha relação com os médicos, de modo que passe a ser responsabilidade dos médicos aquilo que eles estão dizendo. E aí que vem aquela coisa que o pessoal no início não entendeu, diz, olha, eu quero formalizar, isso aqui é o boletim assinado pelos médicos. Porque nós estávamos indo para um problema grave, que era o problema de repente, a sociedade ficar absolutamente perturbada. Não era entre duas verdades, a dos médicos e a do jornalista. A dúvida sobre isso já era a terceira, a quarta, a oitava. Passo a ler
o boletim que foi redigido agora há pouco pelos médicos Dr. Renaud Matos, Dr. Pinheiro da Rocha e Dr. Gustavo Arantes, que são os médicos que estão atendendo o presidente Tancredo Neves. Passo então a leitura do boletim, que, como disse, traz boas e tranquilizadoras notícias sobre a situação do nosso presidente Tancredo Neves. Aí depois a gente fez o segundo ajuste. Sabe aqui, vamos fazer o seguinte: o boletim eu venho aqui para ler e ele é a responsabilidade dos médicos. Terminou isso aqui, muito bem, então nós vamos sentar e vamos conversar. E aí eu vou dizer para vocês o que eu sei, vocês vão dizer. E a gente passou a ter conversas ótimas, né, e ótimas, e onde eu manifestei minhas dúvidas. Criou-se no círculo assim, mais informado do país a convicção de que as coisas não eram exatamente como os médicos estavam dizendo. E aí a imprensa, durante um período, ela se liberou para fazer uma verdadeira blitz em torno de tentar descobrir o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que foi assim, esse foi um momento. Tá? E tem lá, claro que sempre vai ter, o repórter de uma pequena emissora que sai correndo atrás do carro, ou da Andréia, ou do Aécio, ou da dona Risoleta e tal. Mas eu acho também, não dá para pegar e dizer, esta é a imprensa e o comportamento da imprensa. Alguns políticos queriam aparecer bem junto aos holofotes, né? Teve alguns episódios significativos, assim, nesse sentido, não? Alguns centenas, né? Você tinha as pessoas que iam lá para fazer a visita, mas algumas iam para fazer a visita, como a gente faz com qualquer pessoa conhecida nossa e tal, vai manifestar solidariedade, e outras que iam para fazer a visita, para depois da visita poder dar a entrevista. A imprensa, que no primeiro, no segundo, terceiro dia caía na história de que fulano tinha ido ao 8º andar, ao 9º andar, ao 10º andar, num determinado momento a gente disse, olha, eu queria explicar como é que está funcionando. Só estão subindo fulano de tal. Portanto, todos os demais que não estes não estão subindo. Se não estão subindo, não podem estar vendo o que não estão vendo. E aí o que a imprensa faz? A grande imprensa, a imprensa mais, para usar uma linguagem de gaúcho, mais apetrechada, ela passa a não entrevistar essas pessoas. A imprensa, para o seu turno, fazia a demanda que ela tinha que fazer. Tá? Não pode filmar, não pode... Tá? Por mais aparentemente absurda que pareça a pergunta, é a pergunta que tem que fazer. Né? Tem que fazer. Muito bem. Não pode, não pode, não pode, não pode. Num determinado momento, todos chegam à conclusão de que podia. Né? Dona Risoleta entende que podia, o presidente entende que podia e os médicos entendem que podia. Tá? E eu sempre tinha dito, olha, o juiz disso aqui é ou o doutor Tancredo ou a dona Risoleta. Né? Pode. O que eu deveria ter feito ali? Eu deveria ter dito que não se fazia. Não podia dizer isso. Vai-se para a foto. Na verdade, o objetivo da fotografia não foi mostrar que ele estava bem, foi mostrar que ele estava vivo. Ele veio trazido da UTI numa cadeira de rodas, na sala onde a foto foi feita, uma das salas do hospital de base. Ele levantou com a ajuda da cadeira de rodas, mas com um passo, digamos, um tanto hesitante, para uma pessoa que estava na situação dele. Ele mesmo se locomoveu e finalmente desabou naquele sofá. Os médicos foram colocados em volta. O episódio daquele famoso foulard que ele usa é muito simples. Ele estava submetido a diversos tipos de tratamento, ele estava com drenos, estava usando drenos naquele momento, e eu não me lembro exatamente onde estavam esses drenos, mas havia um risco de que algum dreno que passava por aqui ia para o saquinho que estava atrás do sofá, onde ele estava sentado, pudesse aparecer na foto, e aquilo certamente causaria uma impressão ruim na opinião pública. Então, sugeri que Dona Risoleta, que estava do lado e que estava usando um lindo lenço de seda,
que ela colocasse aquele lenço dela como se fosse um foulard. Cuidados que foram adotados. Só um fotógrafo bate. Esse fotógrafo sai do hospital com 2 carros da Polícia Federal e vai revelar o filme no laboratório da Polícia Federal. Os agentes da Polícia Federal têm a obrigação de vir comigo com o fotógrafo, voltar a mim e me entregar a íntegra. E na divulgação ainda se tomou cuidado de dizer, olha, esse é o momento, a recuperação, ninguém disse, isso aqui é a foto da vitória. Ele tinha uma preocupação de demonstrar que ele ainda estava vivo e, portanto, ia superar aquele sofrimento. Ao mesmo tempo, se fez fotografia do Tancredo junto com seus médicos e com o sorriso de quem está preparado para a vida. Ele já pressentia que era irreversível? Eu acho que sim. Eu entro no elevador. E por mais inacreditável que pareça, quando eu entro no elevador, o elevador está cheio de gente e tem um médico que não era da equipe, mas que era um intensivista, que estava cuidando do Dr. Tancredo, com uma cara de absolutamente apavorado no fundo do elevador e me fazendo sinal. E entre ele, eu estava junto à porta e ele no fundo. Tá? Acho que o Gervásio estava junto. Gervásio, fotógrafo. Tá? Gervásio Batista. Batista. Entre nós havia pessoas, eu não podia. O presidente Tancredo passou mal logo depois da foto. Tá? Ele disse isso. Eu evidentemente desci no mesmo andar que ele e era isso. Né? Se eu soubesse hoje, né, mais sobre a situação do presidente, eu deveria ter dito, dona Risoleta, mas será que o presidente está realmente bem assim? Seria difícil dizer isso. E o que o médico me diria? Ia me prender por charlatanismo. Quando ele foi transferido, numa madrugada, de Brasília para São Paulo, para o INCOR, muitas esperanças desabaram. Eu fiquei muito abalado, muito abalado. E até não sendo uma pessoa religiosa, eu rezei. Fui levado por um genro dele ao INCOR, e quando chegamos lá, longe da UTI, o doutor Pinotti, o médico-chefe da equipe de São Paulo, está dizendo, dona Risoleta, agora a senhora pode ficar tranquila, porque agora ele vai ficar bom. Eu acompanhei a agonia do presidente Tancredo Neves em São Paulo durante todo o período em que ele esteve na capital paulista internado lá no hospital. No INCOR não havia estrutura para a imprensa e as emissoras, na época, não estavam preparadas porque nunca tinham vivido uma experiência daquela. Então a gente almoçava sentado no chão, comia umas marmitas que eram enviadas, comia encostado no muro, sentava na calçada e comia encostado no muro. Não era assim. A gente sobrevivia. Bem, agora por volta de 10 horas da noite, chegaram aqui ao Instituto do Coração o Dr. Henrique Walter Pinotti, chefe da equipe cirúrgica que assiste ao presidente Tancredo Neves, e também a doutora Angelita Gama, que participa desta equipe. Eles fizeram uma avaliação completa no estado de saúde do presidente. E as informações que chegaram até os jornalistas são de que eles deixaram tranquilos aqui o Instituto do Coração, dizendo que os indícios de recuperação do presidente Tancredo Neves são estimuladores. Nós voltaremos ainda nesta edição com outras informações sobre o estado de saúde do presidente Tancredo Neves. Carlos Tramontina, ao vivo do Instituto do Coração em São Paulo, para o Jornal da Globo. O INCOR tinha uma assessoria de imprensa, mas ela não tinha poder algum sobre os acontecimentos. Tudo era decidido pela presidência da República e pela família do presidente Tancredo Neves. Então os jornalistas ficavam sempre do lado de fora, esperando a boa vontade. Até que em um determinado momento a imprensa começou a romper esse bloqueio. Nós montamos na TV Globo uma equipe para obtenção de informações.
Era uma equipe que trabalhava fora do INCOR e que mantinha contatos e que foi criando uma relação de credibilidade com os médicos. E os médicos nos davam informações privilegiadas e, mais do que tudo, nos ajudavam a entender o que estava acontecendo com a saúde do presidente e nos ajudavam a poder transmitir aquilo de maneira simples. A seguir, a dura tarefa de preparar o país para a perda de seu presidente e não deixar que a população perdesse a esperança. Não há mais como esconder o real estado de saúde do presidente. É hora de preparar o povo brasileiro para uma transição democrática sem a presença do conciliador Tancredo Neves. Era preciso avisar para o país, né, que por mais que o país estava querendo que desse certo, só que não era para essa direção que estava caminhando. E eu não podia também afrontar a família, nem afrontar os médicos. O senhor Antônio Brito agora resolveu virar prognosticador de doença do presidente da República. Então esse foi o pior momento, sabe? O quarto e último momento é o momento onde todo mundo então já sabia da gravidade, a gravidade estava posta sobre a mesa, onde se tem aquela... Aí é um momento quase solidário, né? Eu me lembro atravessando do Instituto do Coração em direção ao lugar onde se dava o boletim, e o Clóvis Rossi, essa figura fantástica, aqueles 3 metros de altura dele, pondo a mão no ombro. Quer dizer, foi um momento onde todo mundo pôs a mão no ombro, um do outro, porque ali já não estava mais para discutir o que estava acontecendo, se era grave ou se não era. Era a questão da iminência de uma tragédia pessoal e política para o país, que seria como foi a morte do presidente. Encerrou a intervenção cirúrgica procedida pelos médicos no excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo Neves. O presidente já está na sala de recuperação, sendo, neste momento, acompanhado pelos médicos que o operaram. É claro que numa situação dessa, você procura preservar ao máximo a esperança. Mas já se percebia que era cada vez mais difícil. As cirurgias eram cada vez mais difíceis. E eu tive certeza de que o desfecho estava próximo e que não havia possibilidade dele salvar, talvez uns 3 ou 4 dias antes, quando, numa dessas comunicações telefônicas, eu não me lembro de quem, eu ouvi o seguinte pedido: olha, está na hora de preparar a opinião pública. Está na hora de nós pedirmos e rezarmos mais pelo que seja melhor para ele do que pelo que seja melhor para nós. Melhor para ele só poderia ser a morte. Já 3, 4 dias antes da morte do presidente, convencido pelos médicos de que ela era, infelizmente, inevitável naquele episódio, comecei a preparar o texto do comunicado, com uma parte comunicando e outra parte tentando, dizer, bem, nós vamos ter que continuar sem o Dr. Tancredo. O comunicado ele precisava informar da morte, mas ele precisava ajudar a começar a criar o que era a tarefa mais importante. Como é que faz segunda-feira de manhã? Né? Como é que faz no momento seguinte? O que eu fiz, e num primeiro momento, absolutamente sozinho? Num determinado momento,
quando eu já tinha assim, um rascunho, eu sentei com o Mauro. E nós dois discutimos. Né? E aí, mais adiante, né, que aí já no dia mesmo, do dia 21, a gente compartilhou esse texto, que recebeu lá um ou outro acréscimo. Teve um dia, já faltando alguns dias antes do 21 de abril, que nós chegamos à conclusão, me lembro que o general Sousa Mendes estava, o Mauro, o querido Mauro também estava, e que a gente chegou à conclusão de que era preciso definitivamente passar para o presidente Sarney a informação da irreversibilidade. A atitude dele foi sempre uma atitude de resistência psicológica à ideia de que isso ia acontecer. Então, veja que eu estou falando isso, faltando 3 ou 4 dias para o desenlace. Ele governou aqueles 2 primeiros meses absolutamente constrangido. Era muito frequente que, quando se tinha um assunto mais delicado, ele não decidia, ele dizia, vamos esperar o Tancredo assumir. Então, eu acho que as pessoas podem dizer o que elas quiserem do senador, hoje senador Sarney, menos que ele foi ao poder com sede de poder. Daquela experiência de cobertura também, ficou para os jornalistas e a imprensa em geral uma lição muito grande. Primeiro, de que é preciso se preparar para as grandes coberturas. E segundo, você não depende da informação oficial. O jornalista não depende da informação oficial. O jornalista tem sim condições de obter informação na sua fonte e com qualidade. A família do presidente, ela tem todo o direito, toda a família do paciente tem direito à privacidade deste paciente. Mas a família do presidente da República não ajudou em nada a veiculação de informações e o esclarecimento de que a população tinha direito de saber. Eu acho, né, Diniz, que primeiro a gente tem que compreender que o familiar de qualquer um de nós pode compreender intelectualmente de que se o familiar é um homem público, tem uma atividade pública, isso estabelece a necessidade de um certo nível de divulgação. Mas quando é a família da gente, aí está discutindo, foi tumor, não foi tumor, é intestino, não é intestino, eu tenho a impressão que a reação familiar sempre será, né, uma reação protetora, fechadora e não. Né? Eu acho que isso aí é normal. Acho que ela evidentemente teve esse nível de irritação e tal, mas também compreendia que essa era uma situação inevitável. A cobertura da imprensa foi a natural que se podia esperar num momento desse. Ela foi dramática, né? Foi dramática, em alguns momentos talvez até tenha chegado a certos extremos, né, de exagero, mas o episódio era dramático, né? É um episódio sem precedentes nos anais da história de qualquer país, né? É uma história, como os argentinos costumam dizer, uma história de película. Se acompanhava a doença do Tancredo com uma mobilização nacional que eu nunca vi nada igual na minha época. Eu acompanhei muitos fatos políticos, vivi coisas muito difíceis, mas nada com a gravidade e com a mobilização popular aqui no Brasil que representou o martírio do Dr. Tancredo. Não acho que jornalismo exclua emoção. Não. O jornalismo exige, vamos dizer, um mínimo de disciplina metodológica. Exige cabeça fria. A mesma cabeça fria que se exige de um cirurgião numa intervenção difícil. Mas ninguém quer um cirurgião indiferente à sorte do seu paciente. Ninguém quer um jornalista indiferente ao destino do seu país.
Tancredo faleceu, eu tinha uma outra preocupação. Como é que você pode fazer um anúncio desses, tomado de emoção, não podendo não estar emocionado, mas não fazer da emoção uma perda de controle que acabasse anulando o outro objetivo, que era o objetivo de, pelo amor de Deus, nós agora vamos ter que ter um pouco de calma nisso aqui. E a segunda coisa que eu decidi é que quando eu entrasse na rua, né, eu não ia olhar para nada, eu baixei a cabeça, né, tanto é que se eu não me lembro, Pedro, eu não lembro quem foi, se foi o Pedro, alguém que até uma hora me pegou pela mão, porque eu ia provavelmente tropeçar no meio fio ali, na calçada que ele tem ali no meio, baixar a cabeça. E eu só me lembro do Clóvis me fazendo, eu já fiz a referência, o gesto de pôr a mão, que foi na verdade uma troca de código, né? Eu de cabeça baixa, estou avisando o que estou indo fazer. E alguém que põe a mão no ombro me avisa que sabe o que eu estou indo fazer. O jornalista Antônio Brito descendo a escada e vai se dirigindo ao local onde prestará novas informações sobre o estado de saúde do presidente. Senhores, por gentileza, lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Para mim é inesquecível, sabe, a saída, desce lá daquela mesa, sai, aí tem que atravessar aquele auditório cheio, era uma mistura de silêncio e de abertura de caminho para alguém cuja atividade profissional é, na verdade, bloquear o caminho para fazer a pergunta, para fazer a contestação. Os jornalistas, apesar de estarem cientes do que ocorria com o presidente e de perceber a gravidade da situação, os jornalistas não se mostraram preparados para o momento final. O momento final ia chegar em algum momento, em algum instante, logo em seguida haveria o desfecho. Mas na hora em que o desfecho ocorreu, na hora em que ocorreu o desfecho, boa parte dos jornalistas chorou. Muitos jornalistas choraram. Eu só fui realmente desabar um pouco depois, quando quando eu vi, e até hoje não sei de onde que saiu aquilo, porque era um hospital, mas a famosa versão do hino da Fafá. Puseram no... Porque a televisão, isso eu fiquei sabendo depois, a televisão colocou no ar, né? Eu estava lá no hospital. Só que eu não sei se tinha rádio também executando, eu não sei como aquele som me chegou, sabe? Aí foi a hora de realmente desabar. Virando Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, no teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.